Pesquisa revela que os jovens estão cada vez mais conscientes da responsabilidade que têm. 8 em cada 10 ajudam nas contas de casa. O levantamento mostra ainda que mais da metade mora com os pais. Supermercado, água, luz, a lista de gastos para manter uma casa é extensa. Haja dinheiro. Foi-se o tempo em que os pais conseguiam pagar todas as despesas sozinhos. E a ajuda financeira vem deles, os filhos. Desde 16 anos eu trabalho, tenho 26 hoje. E ajudo e vou ajudar a minha casa também, claro, com certeza. É uma parcela mínima, mas é uma ajuda, é um auxílio. Eu contribuo. É tanto que eu trabalho para ajudar minha mãe. Uma pesquisa do SPC, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que 82% dos jovens brasileiros com idades entre 18 e 30 anos contribuem financeiramente para o sustento da família. O jovem, ele complementa a renda da família, por isso que ele cada vez mais está engajado em arranjar o seu trabalho, começa a trabalhar desde cedo, porque assim ele pode ajudar a família dele. Independentemente dos motivos, quem recebe a ajuda aprova a atitude. O meu caçula que mora comigo tem 30 anos, ele trabalha, faz faculdade e ele me ajuda ainda no que eu preciso. Dá uma responsabilidade a mais para eles, né? Afinal, todo mundo mora junto, né, na mesma casa, e acho que todo mundo tem que contribuir. A maioria dos jovens ouvidos planeja ter o próprio imóvel até os 30 anos. 28% dos entrevistados desejam a tão sonhada estabilidade e 29% deles sonham em se formar na faculdade. Pretendo fazer a faculdade, terminar e me formar em medicina. Mas, além dos sonhos, o estudo também mostrou que os jovens estão preocupados com o futuro. Tenho preocupação financeira, porque hoje mesmo eu estava entregando o currículo, só que é uma coisa muito difícil o primeiro emprego. Ajudar os pais, conseguir emprego, ter uma profissão. O que muitos deles querem mesmo é garantir o próprio dinheiro. Eu não pretendo viver para trabalhar em si ou contribuir para o meu patrão enriquecer nas minhas custas. Eu pretendo eu mesmo virar o meu patrão e me tornar independente. E o presidente Temer anunciou agora há pouco o calendário de saques das contas inativas do FGTS. A expectativa era grande desde dezembro, quando o Planalto informou que tomaria essa medida. A gente vai falar ao vivo com o Sérgio Amaral, que já está com a gente por aqui. Todo mundo quer saber a respeito desse calendário. Muita gente interessada em retirar o dinheiro do FGTS, hein, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde a você, Rodrigo, Cláudio Humberto, a todos que nos acompanham. Claro que está todo mundo de olho nessa grana aí, que não é pouca, né? E é um pacote de bondades, né? Uma parte de um pacote de bondades do governo. O presidente Temer anunciou isso aí no final do ano passado, divulgou as regras desse saque hoje. E é um pacote de bondades, Rodrigo, não apenas para o trabalhador, mas para o próprio governo, né? Por quê? Olha só os números que eu vou te dar aqui. Pouco mais de 30 milhões de brasileiros têm contas inativas do FGTS. O saldo dessas contas passa de 43 bilhões e meio, 43 bilhões 600 e poucos milhões de reais. E o governo calcula que desse montante aí, pelo menos 34 bilhões de reais vão ser sacados. O que isso significa? Vão ser 34 bi entrando direto na economia. Isso depois de 2 anos de recessão braba. É bom, não só para o trabalhador que não esperava receber esse dinheiro, que estava parado lá há muito tempo, como para o próprio governo, porque, como eu disse, depois de 2 anos de recessão braba, 34 bilhões dão uma ajuda, dão um empurrãozinho aí na economia que andava parado, né? Agora, quem vai poder sacar esse dinheiro? Nesse momento, Rodrigo, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, estão no Palácio do Planalto dando uma entrevista coletiva e explicando como vai ser o funcionamento, como vai ser feito esse saque, quem vai ter direito. Então, quem vai ter direito? Vai poder sacar esse dinheiro? Todo trabalhador que tiver conta do Fundo de Garantia inativa até 31 de dezembro de 2015. O que é conta inativa? A gente explica, olha, todo trabalhador, todo mundo que está trabalhando em uma empresa,
recebe ali na conta dele do fundo de garantia, na chamada conta vinculada, o depósito mensal do empregador. Todo mês o empregador coloca lá na conta dele o equivalente a 8% do salário dele. Se esse trabalhador é demitido, ele vai lá e pega todo o dinheiro que está nessa conta vinculada. Mas, se ele resolveu pedir demissão, ele próprio resolveu pedir para sair da empresa porque recebeu uma outra proposta, para fazer um outro tipo de coisa, aí ele não pode sacar, esse dinheiro fica lá parado. Essa é a conta inativa. Então, repetindo, as contas inativas até 31 de dezembro de 2015, essas é que são passíveis de serem sacadas agora. Quando o trabalhador vai poder sacar esse dinheiro? Aí, Rodrigo, vai depender da data de nascimento de cada um. O cronograma de liberação desse dinheiro começa em 10 de março e vai até 31 de julho. Os primeiros com direito a sacar vão ser aqueles que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. Depois, quem nasceu em março e abril. E assim por diante até os últimos, claro, aqueles que nasceram no mês de dezembro. Para saber exatamente quando você vai poder sacar, basta entrar no site que foi criado especialmente para isso. O site, a gente vai ver aí, está vendo aí embaixo na tela, é o contasinativas.caixa.gov.br. Repetindo, contasinativas, tudo junto, .caixa.com.br. O governo já sabe que pouco mais da metade desses 32 milhões de trabalhadores com direito a saque tem lá até R$ 500 na conta. Cerca de um quarto tem entre R$ 500 e R$ 1.500 e o outro quarto tem mais de R$ 1.500. Vai ser uma bolada entrando direto na economia. Rodrigo. Obrigado, Sérgio, trazendo informações importantes. Agora, Cláudio Humberto, a intenção é que essa bolada mexa realmente com o mercado. Exatamente, que esse dinheiro vai, afinal de contas, para a economia, não é? As pessoas vão pagar dívidas ou vão comprar comida. Aliás, saque e coma, porque senão o governo toma. O governo ficou com esse dinheiro e subvalorizou esse dinheiro, subrentabilizou esse dinheiro de uma maneira injusta, porque afinal de contas esse dinheiro em qualquer outro lugar teria rendido muito mais do que rendeu nas mãos do governo federal. Outra questão que precisa ser levada em conta é que os cálculos sobre o número de brasileiros que podem ser beneficiados pela medida é um número que pode ser muito maior do que as estimativas iniciais do governo. Eu, por exemplo, recebi várias correspondências de telespectadores informando que teve um caso deles, por exemplo, em que a pessoa saiu de um emprego em 2011 e foi dar uma checada agora e verificou que a conta do FGTS dela é considerada ativa, quando na verdade está inativa desde 2011. Ele tem já uma outra conta também inativa de 2014 e está constando como ativa. Evidentemente que ele vai lá na Caixa resolver esses problemas e essas duas contas dele vão ser declaradas, evidentemente, inativas. Portanto, o número de pessoas a serem beneficiadas é muito grande e poderá e causará problemas na hora do saque. Muitas filas, muita gente se acotovelando nos guichês da Caixa para receber esse dinheiro. Seria uma boa providência do governo federal, uma providência também corajosa e de outro modo, também uma providência que atenderia ao interesse das pessoas, se o governo autorizasse o depósito desse dinheiro na conta bancária indicada, qualquer que seja, indicada pelo beneficiado da medida, né? Por enquanto só está previsto depósito em contas da própria Caixa. Isso é insuficiente, porque afinal de contas a maioria dos beneficiados, esmagadora maioria, só tem contas em outros bancos. E a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal pediu ao presidente Michel Temer para trocar o diretor-geral da Polícia, Leandro Daiello. O pedido divide a categoria, já que a Federação dos Policiais quer manter Daiello no cargo. Leandro Daiello assumiu a diretoria-geral da PF em 2011 e desde 2014 comanda as operações da Lava Jato. Mas a Associação Nacional de Delegados quer trocar a direção. Embora apenas pouco mais de 200 dos 2.500 associados tenham aprovado o documento. Na carta ao presidente Michel Temer, os delegados criticam o trabalho de Daiello, que teria sido sem mudanças significativas nos cargos de comando, sem modernização e avanços na gestão.
e afirmam que a troca é salutar para a instituição e continuidade das operações policiais. Os delegados defendem que o nome do novo diretor saia de uma lista tríplice, elaborada por eles mesmos e aprovada em assembleia. O documento também afirma que a troca na diretoria da Polícia Federal não compromete o destino de grandes operações como a Lava Jato. A federação que representa os policiais federais e não só os delegados não concorda com a troca. A lista tríplice é uma tentativa de impor a vontade da Associação de Delegados, que não é a vontade da maioria dos policiais federais. E para isso estão tentando atingir a direção-geral de forma direta e a Operação Lava Jato colocar sob risco. No Planalto, a informação é que a decisão será tomada pelo novo ministro da Justiça, que ainda não foi definido. E a seguir, há 10 dias do Carnaval. Agora, antes de comentar sobre esse assunto, o Cláudio Humberto queria falar sobre a Polícia Federal, Cláudio, né? Até porque isso envolve a Lava Jato. O PF está à frente da Lava Jato. Exatamente. Isso envolve, sim. Mas, olha, eu também entrevistei o presidente da Federação dos Policiais, que congrega, na verdade, os agentes da Polícia Federal e outras categorias internas. Eles são contra essa iniciativa da Associação de Delegados de trocar o atual diretor-geral da Polícia Federal por razões... eles acham o seguinte, os delegados se comportam, segundo a Federação, como se o cargo de diretor-geral da Polícia Federal fosse privativo de delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal, assim como os agentes, né, tal qual os agentes, eles também são, eles têm formação de advogado, etc. A qualificação é muito semelhante de agentes e de advogados e de delegados. Portanto, os agentes que estão congregados na federação também se sentem habilitados à indicação desse cargo. Mas, independente dessa questão de princípio, dessa questão geral, eles são contrários à tentativa de mudar o atual diretor-geral da corporação. Logo mais, há 10 dias do Carnaval, o Band Cidade continua mostrando detalhes da festa que promete mudar a cara do Carnaval de Brasília. É logo depois do intervalo.